E aí, sejam muito bem-vindos ao programa Trilha do Futuro. Aqui é uma série onde eu te ensino as estratégias, ferramentas, habilidades necessárias para você antecipar o seu futuro. Isso é, como assumir o controle dos próximos 20 anos da sua vida em apenas 6 meses. E no episódio de hoje eu vou te mostrar quais são os 7 hábitos que destroem o seu futuro. Quais são os 7 hábitos que você tem diariamente que estão te afastando do futuro dos seus sonhos. Quais são os 7 comportamentos que muitas vezes você tem sem nem perceber e que estão te afastando dos seus sonhos, da vida que você tanto quer. Então, se você é novo nesse canal, seja muito bem-vindo. Eu sou o Thales Rinco, sou especialista comportamental. Se você já me conhece, seja muito bem-vindo de toda forma. Fica aqui comigo porque eu vou te apresentar esses 7 hábitos que estão destruindo o seu futuro e eu vou te apresentar soluções também. Vou te apresentar 7 soluções, uma para cada hábito, para você começar a aplicar hoje e começar a transformar, começar a se aproximar da vida dos seus sonhos. Então, vem comigo. Primeira coisa que a gente precisa entender e diferenciar são hábitos negativos e hábitos positivos. Como que esse processo funciona? Como que a gente consegue diferenciar esses dois hábitos? A questão é, nós que estamos vendo o mundo, vivendo, nós conseguimos diferenciar esses hábitos. Por quê? Te dar um exemplo. Você tem um hábito, por exemplo, de comer doce depois do almoço. Por que você sabe que esse hábito é ruim ou que ele é positivo? Porque o resultado que você tem te diz isso. Se você todos os dias depois do almoço come um docinho, o resultado que você tem é engordar. Então isso é negativo. Você vai engordar 2 quilos, você vai engordar 10 quilos se você continuar assim. Então você enxerga isso como algo negativo, porque sua autoestima cai, você fica mais triste, você perde contatos sociais, deixa de caber nas suas roupas. Isso tudo traz emoções negativas. Então você fala, uau, aquilo ali não é bom. Então esse é um resultado negativo. Assim como, por exemplo, você tem um hábito positivo. Pode ser que você tenha um hábito de acordar cedo todos os dias. E aí os seus dias são muito mais produtivos. Você consegue fazer muito mais coisa. Você chega no final do dia e você fala, caramba, hoje eu produzi bem, hoje eu acordei bem, hoje meu dia foi massa. Então o resultado que você teve naquele dia foi produzir bastante. E se você produz mais, você ganha mais. Se você produz mais, você faz mais coisas que vão gerar mais resultados ainda naquele dia. Então você fala, uau, esse dia valeu a pena. Eu acordei mais cedo, valeu a pena, eu consegui fazer mais. Então você enxerga isso, isso te traz mais confiança, isso te traz mais felicidade, mais alegria. Então você fala, caramba, isso é bom. Então você enxerga isso como algo positivo porque o resultado foi positivo. Então a primeira forma de diferenciar hábitos que nós temos é se os resultados daquele hábito, naquele comportamento que a gente tem, são positivos ou negativos. É assim que funciona pra gente. Mas não é assim que funciona aqui dentro da nossa cabeça. Porque os hábitos, eles são criados aqui dentro. E quando eles são criados, a gente não tem uma máquina, não tem uma parte do nosso cérebro que fica aqui, ó, olhando os hábitos, um por um. Esse hábito é positivo, aprovado. Esse hábito é negativo, desaprovado. Simplesmente não existe isso. Os hábitos, eles são criados em geral, independente se eles são positivos ou negativos. E é por isso que hoje a gente tem hábitos que geram comportamentos positivos e comportamentos negativos. E qual que é a importância disso? Porque para você mudar, e aí entra talvez a parte mais importante desse vídeo, para você mudar um hábito. O primeiro passo, qual seria, Thales, o primeiro passo para mudar um hábito? Tem várias estratégias, beleza, mas qual que é o primeiro passo para você mudar definitivamente um hábito? É você ter consciência de que ele existe. Porque entende, o seu cérebro está produzindo hábitos no automático, independente de saber se eles são positivos ou negativos. Está no piloto automático. Então, para você mudar um hábito, você precisa sair desse piloto automático. Se você não sai desse piloto automático, muitas vezes você não vai nem enxergar que você formou um hábito. Às vezes você está simplesmente agindo, tendo comportamentos que estão gerando resultados negativos na sua vida. Você está engordando, você está ficando infeliz, você está procrastinando, você está produzindo menos, você está ficando mais cansado e você não sabe de onde vem isso. Então o primeiro passo é você criar a consciência de como são formados os hábitos. E hoje eu vou te falar esses 7 hábitos. Pode ser que alguns hábitos você já saiba que você tem. Pode ser que alguns comportamentos aqui você vai entender que são hábitos e de onde vieram esses hábitos e vai entender quais são as consequências desses hábitos a longo prazo. E aí sim você vai criar consciência, porque você vai falar, uau, isso está acontecendo comigo. E aí você vai colocar a sua atenção naquele hábito. Você vai colocar o seu foco naquele hábito. E quando você faz isso, o jogo vira, porque aí você assume o controle e você consegue fazer algo para mudar. Não está simplesmente no automático, não está simplesmente aquela programação rodando dentro de você. Quando você cria consciência, você assume o controle e a partir de então você tem capacidade, você está no controle para mudar aquela situação, para mudar aquele hábito, para colocar um novo hábito no lugar. E é isso que a gente vai fazer agora. Então vamos lá para o primeiro hábito que está destruindo o seu futuro. O primeiro hábito
que está destruindo o seu futuro é agir por impulso. Thales, como assim? O tempo todo a gente está tomando decisões. O tempo todo o nosso cérebro está aqui tomando decisões que vão moldar o nosso destino. Quando você toma uma decisão aqui hoje, quando você diz sim para um casamento, quando você diz não para um casamento, isso está moldando o seu futuro. Quando você diz sim para uma batata frita, ou quando você diz não para uma batata frita, está mudando a saúde do seu corpo e o seu futuro. Cada decisão que você toma está moldando o seu destino. Cada decisão, a cada momento, você está marcando um encontro com o seu destino, você está traçando o rumo do seu destino. Então é na hora das decisões que você muda o seu destino. Na hora das decisões que você está construindo o seu futuro. E quando você toma decisões por impulso, muitas vezes você toma decisões erradas. Quando você toma decisões por impulso, sem pensar, sem estar com a cabeça no lugar, sem ter inteligência emocional para tomar aquela decisão, será que isso é certo para mim? Será que isso vai ser bom para mim? Será que eu estou tomando essa decisão porque eu quero esse prazer aqui agora e estou esquecendo de prazeres que eu quero lá na frente? Será que se eu comprar isso daqui agora vai ser bom para mim e eu não estava com planejamento de economizar para comprar uma casa daqui 6 meses? Entende? E por que a gente toma essas decisões por impulso? Existem alguns motivos. Primeiro, porque a gente está com emoções descontroladas. As emoções estão à flor da pele. Ou então, muitas vezes, essas emoções descontroladas geram uma fuga, elas criam uma fuga, elas buscam por uma fuga de um problema. Às vezes você está extremamente irritado no seu profissional, às vezes você está extremamente chateado, magoado, irritado com o relacionamento que você está tendo, às vezes você está irritado porque a sua rotina está uma merda, você está infeliz, nada está acontecendo como você gostaria, e aí o que você faz? Se você não tem inteligência emocional, se você não sabe administrar as suas emoções, e está tudo bem. O que você não faz hoje é porque você não sabe. Porque se você soubesse, você já faria. Ninguém nunca tem 100% de consciência em tudo que faz. E é por isso que eu estou gravando esse vídeo aqui para você. E tudo bem você precisar de ajuda, eu preciso de ajuda, você também precisa de ajuda. Então o que eu quero dizer com isso é, quando você não sabe administrar as suas emoções, e pode ser que esse seja o seu caso hoje, você vem dessas situações que eu acabei de te falar, com esse estresse, com essas emoções acumuladas, emoção negativa atrás de emoção negativa, como se fosse uma inundação de emoção negativa dentro do seu corpo, você vai descontar isso em algum lugar. E como você não tem inteligência emocional, como você não sabe administrar as suas emoções, as emoções tomam um controle. E quando elas tomam um controle, quando não é você administrando as emoções, e sim elas te dominando, elas buscam uma fuga. Elas buscam caminhos para extravasar. Esses caminhos geralmente são negativos e você acaba agindo por impulso. Pode ser que você tenha a sua fuga seja compras. E você é compulsivo por compras. E aí depois que você compra alguma coisa, você se sente relaxado. Ou então você vai fazer compras para relaxar. Ou então você come para relaxar. Só que muitas vezes você tem um propósito, muitas vezes o seu sonho é ser rico, é viajar ao mundo. Mas você não consegue viajar ao mundo, você não consegue criar riqueza, porque você está o tempo todo gastando, porque você não administra as suas emoções. Você está o tempo todo com emoções negativas, ou você está se permitindo ficar com emoções negativas, você vai lá e pum, compra, para aliviar o estresse, para se sentir bem. E você faz isso sem ver, e quando você vê seu cartão está estourado, você não conseguiu economizar, e aí o seu futuro vai ficando cada vez mais distante. Olha como isso é poderoso. Preste atenção nisso, porque isso aqui é o que acontece na sua vida, é um hábito que você tem, um hábito de não gerenciar as suas emoções, um hábito de ter as compras como uma fuga e que isso está bloqueando o seu futuro, isso está te afastando do seu futuro cada vez mais. Isso é um primeiro ponto importantíssimo que você tem que prestar muita atenção. Ou você pode prestar... Esse foi um exemplo, esse exemplo das compras. Esse caso das compras foi um exemplo. Mas como eu já disse aqui também, tem o caso da comida. Às vezes você faz isso com a comida, sua fuga é a comida. Às vezes a sua fuga é em festas, em baladas. E aí você vai para festas, vai para baladas e você perde uma noite de sono, você gasta horrores naquela balada e na segunda-feira você não está produzindo, você não está conseguindo correr atrás dos seus sonhos. E uma outra coisa acontece nessa situação também que pode estar te afastando desse sonho. Uma outra situação acontece que é você pensar ou querer buscar trocar o prazer a longo prazo, isso é, trocar aquele sonho que você tem por um prazer imediato, que está muito ligado a essas fugas também, mas falando de uma maneira diferente agora e abrange um pouco mais outras situações. Porque a fuga ela é específica, você sempre tem uma mesma fuga, ou você tem uma ou mais fugas, mas geralmente são as mesmas fugas que você tem.
Ou é na comida a sua fuga, que você vai se sentir bem, ou é nas compras, ou é na balada, ou é na bebida, ou é nas drogas. Geralmente você tem uma fuga específica. Agora, quando os prazeres, você pode trocar eles a qualquer momento. Às vezes você está no shopping, te deu vontade de comprar uma coisa, mas você estava com planejamento estava planejando seu casamento, mas aquele prazer imediato, aquela roupa para você, porque você precisava de uma roupa pro Réveillon, por exemplo, aquilo ali é um prazer imediato, vai servir pro Réveillon, você não vai usar aquela roupa nunca mais. Entende? Ou então é um investimento que você tinha que fazer, você tinha que investir no Tesouro Direto, você tinha que investir, fazer o seu dinheiro render, e você preferiu pegar aquela roupa ali e comprar, que vai usar só no Réveillon. Então você cedeu, você preferiu um prazer imediato. Ou então quando você troca um final de semana, que era para você estar com uma meta de passar num concurso público, ou estar com a meta de ser promovido, ou estar com a meta de passar ser aprovado para juiz federal, qualquer meta que você tem que estudar, ou que você tem que aplicar o seu tempo nos finais de semana para se desenvolver pessoalmente, você troca essa meta que é a longo prazo, isso é daqui a um ano, está se preparando para aquele objetivo, você troca um final de semana que era para você investir nisso por um barzinho, por uma balada, por algo que vai passar, é um prazer imediato. Ou então isso acontece quando o seu foco não está alinhado com o seu propósito, com os seus objetivos. Quando o seu foco está alinhado com o seu propósito, com os seus objetivos, você vai numa direção só e você vai até o fim. Você entende que você está buscando um prazer a longo prazo, que agora você tem que pagar o preço, abrir mão desses pequenos prazeres, mas para abraçar um prazer muito maior lá na frente. E claro, nesse meio tempo, aqui eu estou falando de situações em que você literalmente troca o seu prazer a longo prazo por um prazer a curto prazo. Mas quando você tem um planejamento, quando você tem o seu foco alinhado com os seus valores, com os seus propósitos, você tem organização. Você está bem focado ao longo prazo, mas ainda assim você, nessa sua organização, com esse foco, é óbvio que você tem que se permitir, em alguns momentos, ter alguns prazeres imediatos para até servirem de combustível. Mas isso são exceções. Aqui eu estou falando quando você constantemente troca o prazer a longo prazo, aquele seu grande sonho, por algo a curto prazo, que vai ser muitas vezes insignificante, só para matar aquela vontadezinha que você tem. Isso está te travando, está te afastando dos seus sonhos. E como que você resolve isso? Como administrar essas emoções? Como mudar esse foco? O que você tem que fazer para virar esse jogo e começar a não agir mais por impulso, controlar os seus impulsos para você se aproximar dos seus sonhos? Primeira coisa que você tem que entender para resolver esse problema, para você controlar as suas emoções, é que se você tem uma fuga, é porque está faltando alguma coisa. Se você está tendo muitas emoções negativas, essas emoções negativas estão te inundando, você precisa, primeiro, se inundar com emoções positivas. Então, primeira tarefa, procura agora, para o que está fazendo e foca nisso. Procura alguma coisa que você já tem na sua vida hoje que você pode apreciar. Alguma coisa pode ser simples, pode ser uma coisa muito grande que você às vezes nem está percebendo o que está acontecendo na sua vida e isso está te fazendo bem. Ou então uma coisa pequena dentro da sua casa, no seu trabalho, com seus amigos. Um momento íntimo que você tem, você consigo mesmo e isso está te fazendo bem. Procura algum momento com seu filho, com seu cachorro, com seu papagaio, alguma coisa na sua vida. Um momento que você tem e pega esse momento e aprecia. Feche seus olhos, se concentra nesse momento, enxerga como é bom viver esse momento e sente a gratidão desse momento porque você vai começar a gerar emoções positivas dentro de você. Lembra? Você tem um descontrole emocional porque você está cheio, se inundando, se entupindo de emoções negativas. Então você tem que, o primeiro passo é virar esse jogo. Acha alguma coisa para apreciar e começa a preencher o seu corpo com essa emoção positiva. Isso já vai te ajudar drasticamente a controlar, balancear o nível de emoções positivas e negativas. Isso vai fazer com que você não deixe seu corpo chegar até o talo, entupir de emoções negativas e buscar uma fuga. Esse é o primeiro passo. Agora, se de repente você chegar nesse ponto, se você chegar por acaso nesse ponto de estourar e procurar uma fuga, no momento em que você já está criando consciência comigo. Lembra que eu te falei? A cada passo que eu vou te falando aqui, a cada hábito, você vai criando consciência de que isso está acontecendo na sua vida. E quando você cria consciência, você começa a prestar atenção no que está acontecendo. E quando você presta atenção, você já sabe como mudar. Então agora, analisa, pensa comigo e escreve aí quais são as fugas que você tem hoje. Às vezes é uma fuga que você tem com dinheiro, às vezes a sua fuga é na comida. Como assim, Thales, a fuga? A fuga é aquele momento em que você faz algo sem pensar. Você age por impulso. E quando você age, depois você se sente bem por um período. É com uma recompensa. Você compra para trazer felicidade. Você come para trazer calma, para trazer segurança. Cada um tem uma fuga diferente. Então você vai identificar qual é a sua fuga hoje.
onde você está gastando os seus recursos, onde você está gastando o seu dinheiro, o seu tempo, sua energia, sua fome, suas gorduras, comendo alguma coisa, está gastando gordura, para você e está buscando uma recompensa naquele lugar. A partir do momento que você identificar qual é a sua fuga, pense o seguinte, beleza, o que eu estou buscando, por que eu estou tendo essa fuga? Por que eu estou comprando essas coisas em excesso? Por que quando eu estou desesperado? Por que quando eu estou triste? Por que quando eu estou com raiva eu vou lá e como? Por que quando eu estou muito triste eu vou lá e compro para ficar feliz? Acabei de falar já, né? Muitas vezes é isso que acontece. Você vai lá e compra porque você quer ficar feliz, a recompensa é felicidade. Então, ao invés de comprar para ter felicidade e adiar o seu futuro, pensa, como que eu posso me sentir mais feliz hoje, sem ter que comprar? O que eu posso fazer no lugar, ao invés de ir lá comprar e torrar meu dinheiro e não conseguir investir e adiar o meu futuro? O que eu posso fazer? Qual outra atitude, qual outro comportamento que eu posso ter que vai me trazer a mesma felicidade e eu não vou gastar meu dinheiro, eu vou poder investir meu dinheiro, eu vou poder pensar a longo prazo? É isso que você tem que fazer. E junto com isso, você tem que começar a focar nessa frase. Para construir a vida dos meus sonhos, eu preciso focar no longo prazo. Coloca essa frase na sua cabeça. Você precisa focar no longo prazo para construir a vida dos seus sonhos. Eu preciso trocar prazeres imediatos por prazeres a longo prazo. Então faz uma lista também. Faz uma lista de quais são os prazeres imediatos que você tem hoje. É balada, é barzinho, é sair com seus amigos, é beber, é ficar até 2 da manhã assistindo Netflix. Quais são os seus prazeres imediatos hoje? E depois faz uma lista dos prazeres a longo prazo que você tem. É o casamento dos seus sonhos, é a viagem, é ficar rico, milionário, ter uma vida estável, passar no concurso público, é ter o carro dos seus sonhos, a casa dos seus sonhos. São prazeres a longo prazo. Vê o que pesa mais na balança. E quando você chegar no momento de decisão, lembra que eu falei que o nosso destino é traçado no momento de decisão? Você pode decidir priorizar o longo prazo, você pode decidir priorizar o curto prazo. O prazer a curto prazo ou a longo prazo. O curto prazo vai traçar um destino de realizações e de sonhos. Se você decidir o curto prazo, isso vai te dar aquele prazer imediato, beber com seus amigos, passou e você ficou sem nada. Então pensa nisso, põe isso na balança, você vai ver que isso vai te ajudar demais. Agora vamos para o segundo hábito que está ferrando a sua vida e destruindo seus sonhos. E o segundo hábito que está te afastando dos seus sonhos é desistir. Você não persiste em nada na sua vida. O primeiro obstáculo, a primeira pedrinha que aparece no seu caminho, você desiste. Você está viciado em sabe o quê? Você está viciado na sua zona de conforto. Você está viciado na preguiça. Mais uma vez, vou falar de novo, você está viciado em hábitos e prazeres imediatos. Então você vai lá, beleza, vou tentar um novo projeto. Vou começar minha tarefa, meu chefe me passou uma tarefa nova, meu chefe me passou um monte de trabalho, vou lá, vou fazer, vou realizar. E aí quando chega o seu novo projeto, o primeiro empecilho que aparece, a primeira dificuldade, você vê que isso vai gerar um pouco mais de atrito, vai gerar uma turbulência na sua vida, ou então aquilo ali vai exigir mais esforço. Você fala o quê? Não vai dar certo, por que eu comecei isso? Quer saber? Deixa, já não ia conseguir mesmo. E aí você pega e desiste. Ou então o seu chefe te passa aquele tanto de coisa e você fala, nossa, mas isso aqui é muita coisa. E aí você olha pra trás e você vê, mas já tô nesse cargo aqui mesmo, já tô ganhando. E você, dessa vez não vou fazer. Ou então, caramba, não dá, é muita coisa. E aí você vai lá e desiste. Você está viciado em desistir. Você está viciado em ficar na sua zona de conforto, porque você acha que você está num lugar de segurança. Mas olha para a vida ao seu redor. Você está realmente vivendo a vida dos seus sonhos? Você está vivendo o que você acha que você nasceu para ser? Você está feliz? Reflete isso. Você está feliz? Você está vivendo o seu propósito? Pensa na seguinte pergunta. Para que você está aqui na Terra? Você nasceu para quê? Você está aqui para viver em abundância? Você está aqui para ter uma vida estável? Você está aqui para viver a sua paixão todos os dias? Você está aqui para mudar o mundo? Você está aqui para quê? Pensa nisso, seriamente reflete. E agora pensa, será que eu estou realmente fazendo o que eu estou aqui para ser? Será que eu realmente estou vivendo o que eu nasci para ser? Acontece que se você está desistindo no primeiro obstáculo que você encontra, você está acostumado com uma vida bosta. Você está acostumado com uma vida de merda. Tem uma metáfora que é a seguinte, tinha um fazendeiro, e esse fazendeiro uma vez ele estava arrumando, tinha uma grande, como se fosse uma grande caixa d'água, só que era um lugar onde eles guardavam as fezes dos animais para depois reutilizar isso. E um dia ele foi abrir a tampa dessa caixa e ele acabou caindo lá dentro. Só que quando ele caiu lá dentro, ele começou a gritar por socorro, 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 eu tô afogando, então aqui tá cheio de merda, tá fedendo muito, alguém me ajuda, só que ninguém escutou esse fazendeiro. E esse fazendeiro foi ficando lá, ninguém apareceu, ele morava sozinho na fazenda por dias, ninguém apareceu, até que 10 dias depois apareceu uma pessoa
E aquela pessoa passou e falou, nossa, fazendeiro, você tá aí, vem cá, eu te ajudo. Vamos sair daí? Ele falou, não, pode deixar. Aqui tá quentinho, deixa. Me deixa aqui, pode deixar, tá tudo bem, aqui tá quentinho, já tô acostumado, aqui tá quentinho. Ou seja, essa metáfora eu falei 10 dias, mas pode passar anos aí. Isso é uma metáfora para você entender o que acontece na sua vida. Você se acostuma com uma vida medíocre. Às vezes você está infeliz há tanto tempo que você já se acostumou com isso. Isso virou a sua zona de conforto. Às vezes você já até desistiu de começar a tentar, porque você está acostumado a essa vida, você acha que isso é normal. Assim como o fazendeiro, depois de um tempo, achou que era normal estar naquela poça de merda. Então hoje, para você estar nessa vida medíocre, uma vida que você não realiza seus sonhos, é normal. Você esqueceu de sonhar alto, você esqueceu dos seus sonhos. Mas não é normal. E você precisa persistir, você precisa dar a volta por cima. O Walt Disney, ele tem uma frase que diz o seguinte: sonhos não se tornam realidade sem muito fracasso e esperança. E se a gente parar para refletir sobre essa frase, quantas pessoas famosas no mundo, milionários, empresários, palestrantes, artistas, tem biografias relatando pessoas que mudaram o mundo, Martin Luther King, o próprio Steve Jobs, o próprio Elon Musk, que está faturando pra caramba agora, o próprio Walt Disney. Quantas pessoas não fracassaram demais? Eu leio a biografia desses caras e eu vejo uma trajetória de fracassos, imensos fracassos. E depois o que eles encontram? Sucesso. E durante esses fracassos ele mantém esperança, persistência. Se eles tivessem fracassado, se Steve Jobs tivesse desistido no primeiro desafio que ele encontrou, ele não teria mudado o mundo da forma que ele mudou. Hoje eu não teria esse meu celular gravando esse vídeo aqui pra você. Eu não poderia te ajudar dessa forma, talvez o mundo não fosse o mesmo. E talvez você seja essa próxima pessoa que vai mudar o mundo. Talvez você seja essa próxima pessoa que vai gerar um impacto na sua família, na sua comunidade. Só que antes disso você precisa tentar. Não tentar. Olha a merda que eu falei. Você não tem que tentar. Você tem que decidir, você tem que fazer. Porque quando você tenta, você já está fracassando. Quando você fala, eu vou tentar, você vai fracassar, você não vai chegar lá. O tentar é um pré-fracasso. É uma desculpa para você ir lá e tentar fazer, pronto, falei que ia funcionar, tchau, vou embora. É isso. Você tem que bater no peito, eu vou fazer, e faz. Isso tem que acontecer na sua vida. Então é o seguinte, para você mudar essa sua realidade, para você colocar na balança e para você adicionar dor a essa vida que você está vivendo hoje, você precisa criar consciência. E o que vai te fazer sair dessa situação é você pesar a dor, falar, uau, realmente tá uma merda, tá nessa vida. Eu não quero mais viver essa vida de merda, eu quero viver a vida dos meus sonhos. É isso que vai fazer mudar. Então você tem que responder essas próximas 3 perguntas aqui, ó. O que você ganha se você ficar na sua zona de conforto? Será que você vai ganhar alguma coisa se você ficar na sua zona de conforto, ou você vai morrer assim, numa vida de merda? Anota isso daí. Faz uma lista e seja sincero com você. Anota também o que você ganha se você persistir até o fim. Recupera seus sonhos. Eu falei no vídeo passado sobre sonhos. Tá aqui no YouTube também esse vídeo, o episódio 1. Depois você olha lá. Mas faz uma lista agora do que você ganha, quais vão ser os seus ganhos, o que vai acontecer de positivo na sua vida se você persistir até o fim nas suas metas, nos seus sonhos. O que vai acontecer na sua vida? Faz essa lista. E anota também o que você perde se você ficar na sua zona de conforto. Quando você anotar isso, você vai ver, caraca, eu tô perdendo uma vida ficando na zona de conforto. Eu estou deixando de ganhar muita coisa se eu ficar na minha zona de conforto. E se eu persistir até o fim, eu vou ganhar muita coisa. Você vai perceber essa diferença. E na próxima vez, seu objetivo, a sua meta, é na próxima vez que você decidir fazer alguma coisa diferente e sair da sua zona de conforto, é lembrar disso, trazer esse peso, essa dor. Porque o nosso corpo foge da dor. Então cada vez que você for tomar uma decisão, você fala, nossa, se eu não persistir aqui, olha o tanto de dor que eu vou ter. Então o seu corpo vai te motivar a ir pra frente. Seu corpo vai falar, não, vamos fugir daquela porra, daquela dor. Vamos fazer a parada acontecer. E aí você vai se aproximar dos seus sonhos e objetivos. Basicamente, você vai usar as perdas que você vai ter de não realizar seu sonho, aquela dor de não realizar os seus sonhos, caso você desistisse, como uma motivação para você chegar lá. E lembra de uma coisa, nesse momento também, nesse momento de decisão, olha o que eu falei lá no começo, isso vai servir para cada momento aqui. No momento de decisão que você for decidir ficar na zona de conforto ou partir para cima e construir o seu futuro, sair da zona de conforto, pensa o seguinte, caramba, eu vou fazer 4% a mais do que eu me acho capaz. Eu vou fazer 4% a mais do que eu acho que eu posso. E aí depois você vai fazer 4 e fala, uau, consegui. Aí mais 4, mais 4, mais 4, mais 4, até você chegar no seu sonho. Fechou? Agora vamos pro terceiro hábito que está te afastando dos seus sonhos. E o terceiro hábito que está te afastando dos seus sonhos é dizer sim. E não é dizer sim
qualquer sim, você diz sim para tudo, você tem dificuldade de dizer não, você não sabe dizer não, você diz sim para todo mundo, para todas as circunstâncias, para qualquer coisa, você não diz sim para quem realmente importa. Você diz sim para todo mundo, menos para quem realmente importa, que é você. Você não se prioriza, você não prioriza os seus sonhos, você não prioriza a sua vida, você não prioriza suas metas, seus objetivos, seus sentimentos, está sempre tentando agradar os outros. Essa questão do dizer o sim, muitas vezes vem de uma falta, algo que você sentia falta na sua infância. Às vezes você tinha que provar o seu amor para os seus pais. Às vezes você tinha que pedir o seu amor para outras pessoas. Era falta de amor, era falta de carinho, era falta de companheirismo, era falta de segurança. E aí hoje em dia você acha que você tem que agradar as outras pessoas para que elas gostem de você. Hoje em dia você acha que você tem que ser simpático o tempo todo, tem que dizer sim, fazer tudo para as pessoas para receber algo em troca. Porque isso vem lá da sua infância, é uma crença que você tem e hoje você diz sim para tudo e para todos, menos para você não se prioriza na situação. Então você precisa começar, isso é um hábito. Você disse sim tantas vezes, você fez isso tantas vezes que virou um comportamento. E você disse tão poucas vezes não para uma situação, estava sempre pensando nos outros e não em você, que isso não chegou a virar um hábito. Então você precisa criar o hábito de dizer não. E isso começa pensando em você. Coloca na sua cabeça quais são os comportamentos e atitudes que eu tenho que ter, quais os que eu não tenho que ter com outras pessoas para me desenvolver pessoalmente, para ter sucesso, para chegar nos meus sonhos. Isso é basicamente um plano de ação que você vai montar. O que eu preciso fazer a partir de hoje para chegar nos meus sonhos, para realizar os meus sonhos? Quais atitudes e comportamentos que eu tenho que ter? Aqui você já vai arrancar um monte de comportamento que você tem na vida real, durante o seu dia a dia, que você faz para outras pessoas, porque para realizar sonhos você tem que começar a fazer para você e por você, e não o tempo todo para o outro. É importante que você cresça e contribua, que você também faça para os outros, mas que você primeiro se priorize, você se pague, você cuide do seu corpo, você se presenteie, você se cuide, você se ame, aí você ama o próximo. Aí você faz pelo próximo, mas sempre crescendo e contribuindo. Se você não consegue dizer não hoje é porque você faz tudo pelos outros e pelos motivos errados. Então você precisa consertar isso, você precisa virar essa chave. Então primeiro, entenda que você tem que começar a interiorizar isso em você e criar essa nova identidade de se amar, de se priorizar, fazer as coisas para chegar nos seus objetivos. Segundo passo que você tem que ter: praticar dizer o não. Comece a dizer pequenos nãos. Comece a praticar o não. Pode ser que seja difícil para você, pode ser que seja doloroso para você dizer um não. Às vezes você não precisa dizer um não para alguém primeiro. Se é muito difícil para você dizer não para alguém, comece dizendo não para alguma coisa, para algum comportamento seu, para alguma coisa que você vai comer, para alguma coisa que você faria ou que você deixaria de fazer. Comece a dizer não para pequenas coisas, vai repetindo, vai criando uma casca grossa, começa a repetir isso e depois começa a dizer não para coisas mais difíceis, para pessoas que são importantes para você ou para pessoas que se acostumaram a ouvir sim de você e de repente vão escutar um não. E se essa pessoa vai ficar chateada comigo, comunica. Olha, durante muito tempo eu disse sim por isso, mas agora eu tô pensando mais em mim, tô me priorizando, eu posso te ajudar, mas não nesse momento. Ou então eu posso te indicar uma outra pessoa que possa te ajudar. Ou então, de repente, foda-se, eu vou me priorizar, se por acaso for o caso, eu vou me priorizar, você pode se virar sozinho. É isso que acontece. Comece a dizer não, comece a praticar os nãos na sua vida. Isso vai mudar a sua forma de pensar, a sua forma de agir, principalmente em relação às suas metas e seus sonhos. Só relacionando, porque eu não tinha relacionado isso com destruir sonhos. Quando você diz sim para todo mundo, você perde tempo, você traz o seu foco para outras pessoas e tira de você. E como eu falei, para você realizar seus sonhos, você tem que focar em você, porque os comportamentos partem de você, é você que vai mudar a sua vida, não os outros. Então quando você começa a dizer não para coisas que não importam, você começa a ter mais tempo para fazer o que realmente importa para realizar seus sonhos. Quarto hábito que está te afastando do seu futuro, que está te afastando dos seus sonhos, esse hábito aqui, ele pode estar te massacrando. É você focar e viver do passado. Caraca, isso tá te fudendo. Para não dizer outra coisa, isso está te ferrando. Porque assim, quem vive de passado é museu, meu amigo. Então se você não quer viver de passado, se você quer construir uma vida no futuro, você precisa mudar o seu foco. E como que esse foco surge no passado? Ele surge da seguinte forma, no seguinte pensamento, na seguinte comunicação. Eu poderia ter feito diferente. E se tivesse acontecido diferente? Não, caramba, aquilo ali foi minha culpa, eu não devia ter feito isso, eu devia ter feito de tal forma.
Quando você começa a pensar isso, eu poderia ter falado diferente, eu poderia ter agido diferente. Quando você começa a pensar isso, você vai o tempo todo pro passado. E o passado já passou. Então quando você foca nisso, foco é igual a sentir. Tudo que você foca, você sente. Se você foca no passado, você vai sentir, você fica remoendo o passado, se você traz culpa do passado, você vai começar a sentir emoções negativas. Você vai começar a sentir coisas negativas. Aquele tempo bom que eu já vivi. Você vai ficar se lamentando porque hoje não é tão bom quanto era. E então você vai focar naquilo ali do passado o tempo todo, você vai sentir emoções negativas, vai ter comportamentos negativos. Se você foca o tempo todo no passado, você não vive o presente, quiçá o futuro, então você fica estagnado, você não faz mais nada da sua vida. Então você precisa agilizar, você precisa mudar essa jossa, você precisa mudar o seu foco. E para mudar o foco, você precisa distribuir igualmente o que você está focando. Como assim? Então você precisa de uma estratégia de gestão de foco para você focar naquilo que é importante, que é no presente e no futuro. Então você precisa fazer o seguinte, para você esquecer o passado e começar a focar nos seus sonhos, no seu futuro e realizar, principalmente, entrar em ação hoje, você precisa fazer a seguinte estratégia de gestão do seu foco. 10% você vai focar no passado, nas coisas que já passou, para você aprender com as merdas que você já fez e continuar para frente, para você não repetir o que você fez de errado, para você aprender com os seus erros. 60% do seu tempo você focar no hoje, no que você tem que fazer hoje para atingir seus sonhos. O que você tem que fazer hoje? Quais atitudes, comportamentos? O que você tem que ter hoje? O que você tem que focar para chegar onde você quer? E depois 30% você tem que planejar a estratégia que você vai ter de onde você quer chegar. O que você quer realizar? Como você vai chegar lá? Isso é o futuro, são 30% no seu tempo. Então de 100%, 10% para você aprender com o seu passado, com os seus erros, 60% agora, aqui, realizando, fazendo, entrando em ação e 30% para você aprender com o seu futuro. Agora o seguinte, eu te falei que foco é igual a sentir. Tudo que você foca, isso gera um sentimento em você, seja ele positivo, seja ele negativo, mas isso vai gerar um sentimento. E qual que é o grande lance? Quando você tem esse sentimento, você foca em alguma coisa, quando você foca no passado, você começa a ter aquelas memórias todas do passado, você começa a se culpar, você começa a pensar, se pudesse ter sido diferente, ou se eu tivesse feito assim, ou assado, você se sente mal. Esse sentimento vai gerar um resultado, vai gerar um comportamento, você vai fazer alguma coisa, você vai falar alguma coisa para alguém, ou você vai trabalhar, ou você vai dormir, ou você vai encontrar pessoas, vai se relacionar com os amigos, um comportamento pode ser qualquer coisa dessas, e quando você tiver esse comportamento, aquele sentimento vai influenciar esse comportamento, e você vai ter comportamentos negativos, porque você vai estar com um sentimento ruim, e esse sentimento ruim vai gerar um comportamento negativo, e tudo isso começou com o seu foco. E esses comportamentos negativos que você vai ter vão começar a te afastar dos seus sonhos e do seu futuro. Então o que você precisa fazer para se aproximar? Você precisa acabar com o mal pela raiz. O melhor momento para você matar um monstro é quando ele é pequeno, porque depois que esse monstro cresce, ele fica gigante, você não consegue mais controlar ele. Então o melhor momento para você acabar com esse monstro, no caso nessa metáfora, o monstro, nessa analogia, o monstro é o seu pensamento pequenininho, quando ele começa. Então você precisa entender o seguinte, quando, onde, que horas, quem está por perto, o que você está fazendo no momento em que esse pensamento vem, esse pensamento do passado. Qual é o momento em que você começa a pensar no passado? Qual é o momento em que seus pensamentos começam a viajar para o passado? Identifique esse momento. A partir do momento que você souber qual é, onde você está, quando esses pensamentos vêm, como você fica nesse momento, você precisa quebrar esse padrão antes que ele tome conta de você. Você precisa mudar, fazer alguma coisa diferente. Isso é quebrar o padrão. Lembra, um comportamento, um hábito é um padrão. Você tem um hábito de focar no passado, então ele vai acontecer, ele tende a acontecer sempre no mesmo horário. Ele tende a acontecer sempre perto de alguém. Ele tende a acontecer sempre que você vê alguma coisa, você sente um cheiro e te lembra do passado. Então ele tende a acontecer sempre, repetidas vezes, no mesmo momento, no mesmo lugar, quando você está perto de alguém. Então você tem que identificar isso. Quando, onde, com quem, que horas que ele acontece. Uma vez que você identificou isso, você tem que quebrar esse padrão de comportamento. Você tem que mudar o seu foco. E como que você faz isso? Presta atenção no seguinte, quando você vai focar no passado, isso traz sentimentos negativos para você, não traz? E esses sentimentos negativos, eles mudam o seu corpo. Se você foca no passado, está focando uma coisa triste do passado, aquela lembrança triste do passado vai te trazer o quê? Um sentimento de tristeza.
Então aquela tristeza vai fazer você ficar com os ombros mais para baixo, vai fazer sua respiração abaixar. Percebe como isso acontece com você? Ou então se você foca em algo que te deixa com raiva, ou então você fala, nossa, que merda, por que eu fiz isso? Você começa a ficar frustrado, com raiva, seu rosto começa a ficar mais fechado, sua respiração fica mais forte. São padrões, sinais que seu corpo está te dando de que ele está mudando, de que as suas emoções estão mudando, isso representa no seu corpo. Para você quebrar esse padrão, identifica qual é o sinal que seu corpo está te dando e muda esse sinal. Se você está com uma lembrança triste, com um foco triste, seu corpo vai ficar mais para baixo. Nesse momento, bate no seu peito e ergue o seu corpo. Isso foi comprovado por Harvard. Quando você fica nessa posição que, por exemplo, a posição do herói, da Mulher Maravilha, do Super-Homem, por 2 minutos, isso te traz mais autoconfiança, isso te traz mais certeza, mais empoderamento, mais foco. Então, se você muda a sua fisiologia nesse momento, você quebra um padrão. Se você vai dançar nesse momento, você faz uma coisa qualquer completamente diferente que seu corpo não está esperando, você quebra o padrão e você mata aquele pensamento, aquele foco, aquele pensamento no passado, enquanto ele é pequeno, você não deixa ele assumir o controle da sua vida. Essa foi a 4ª forma, o 4º hábito que você tem que te impede de chegar no seu futuro, e essa foi a 4ª forma de você lidar com ele. Agora vamos para o 5º hábito que está te impedindo, que está te limitando, que está te segurando de realmente atingir seus sonhos, e ele é o orgulho. E esse é um hábito fortíssimo, e muitas pessoas nem consideram isso um hábito. Mas e se eu disser que é um hábito? A falta de humildade é um hábito. Quando você pratica, não é à toa que a gente pratica o fato de ser humilde, a gente pratica o ato de ser humilde, assim como a gente pratica o ato de ser orgulhoso, assim como a gente consegue controlar o nosso ego. A gente tem atitudes egoístas, nós temos atitudes orgulhosas. Então a gente consegue moldar as nossas atitudes. Se a atitude é um comportamento, todo comportamento é um hábito. Então você criou um hábito de ser orgulhoso, você criou um hábito de ser egocêntrico. Isso tudo pode ter vindo lá da sua infância, porque foi uma criação sua, porque o que aconteceu na sua infância te deixou uma pessoa orgulhosa, te deixou uma pessoa egocêntrica. Ou você pode ter adquirido isso ao longo do tempo, foi um evento que teve um forte impacto emocional em você, ou você simplesmente está reagindo às circunstâncias do mundo. O importante é, se você é uma pessoa orgulhosa, se você deixa o ego te dominar, você não vai chegar em lugar nenhum. Se você pensa que você já sabe de tudo, se você pensa algumas vezes que você é melhor do que as pessoas, se você é melhor que fulano, ou isso aqui não é pra mim, você não vai chegar em lugar nenhum. Porque se você acha que você já sabe de tudo, você está limitado, você não cresce. Se você não cresce, você não tem progresso, você não tem felicidade. Se você não tem progresso, você não atinge seus sonhos. Então você precisa praticar a humildade. Ao invés de deixar o seu ego falar mais alto nas várias circunstâncias, ao invés de deixar o seu orgulho te dominar, você precisa se comunicar melhor com as pessoas, você precisa se abrir emocionalmente, você precisa se tornar vulnerável, você precisa se permitir se colocar em situações de vulnerabilidade, de amar, de enxergar o próximo, de abaixar suas guardas, de abaixar seus portões de proteção, deixar as pessoas te acessarem. E principalmente você precisa se colocar numa posição de aprendiz. Quando você se coloca numa posição de aprendiz, você está preparado para evoluir, para progredir. Se colocar numa posição de aprendiz não significa que você é um merda. Se colocar numa posição de aprendiz não significa que você é menos do que ninguém, muito pelo contrário. Significa que você tem a sabedoria para controlar o seu ego, se colocar numa posição de humildade em que você sempre tem algo para aprender. E se você for parar para pensar, o mundo tem mais de 7 bilhões de pessoas e no mundo com certeza tem alguém que sabe mais do que você, que é melhor do que você em alguma parte da vida, tem uma habilidade mais desenvolvida que a sua. Mas se você for ficar pensando nisso, se você começar a se comparar com outras pessoas, você não vai sair do lugar. Porque o seu ego vai falar mais alto. E aí esse ego você vai ver que eu tenho uma pessoa melhor que você, esse ego vai levar à frustração, a frustração vai levar à inação. Você fala, então eu não vou fazer mesmo não. E aí entra na sua crença de capacidade, vira uma loucura isso. Então você precisa controlar o seu ego, o seu orgulho e trabalhar a posição de aprendiz. Eu já falei e vou repetir, progresso traz felicidade. Desde que o mundo é mundo, quando o homem progride, quando a mulher progride, isso gera felicidade. Quando você bate uma meta, você fica feliz. Porque progresso gera felicidade. Então se coloque numa posição de aprendiz. Quando você se coloca numa posição de aprendiz, você ainda tem muito para aprender. Então você vai se desenvolver pessoalmente, vai se desenvolver os seus relacionamentos, você vai começar a progredir, isso vai te levar para suas metas. Então se lembre e lembra mais uma vez, a gente está tomando decisões aqui. Você vai tomar a decisão de se colocar numa posição de aprendiz. E cada vez que você escutar o seu ego falando, você fala, não,
ego sai, porque você vai criar consciência, eu decido ser um aprendiz. E aí você se abre. É simples, mas não é fácil. Mas é aplicando, praticando que você vai construir esse novo hábito. E quando você construir um hábito com tempo, com repetição, vai ficar mais fácil, cada vez mais fácil, porque esse comportamento vai entrando no automático. O sexto hábito que está te afastando dos seus sonhos é se ocupar. Muitas pessoas, talvez você seja uma dessas pessoas, tem uma crença de que eu só vou ganhar muito dinheiro se eu estiver trabalhando o tempo todo. Eu só vou ganhar muito dinheiro se eu trabalhar 12 horas por dia. Eu só vou ganhar muito dinheiro, ou então só vou ter sucesso na minha vida se eu fizer algum trabalho manual, algum trabalho que seja mais tradicional, digamos assim. E quando você faz isso, vou dar um exemplo muito claro aqui para você entender e você adapta para a sua realidade. Eu te passei por isso durante muito tempo, porque minha família sempre foi muito trabalhadora, trabalho manual, fazendo trabalhos que são mais tradicionais, a gente pode dizer assim. Então, durante muito tempo eu convivi com a crença de que eu tinha que trabalhar muito, tinha que fazer trabalhos mais manuais e mais tradicionais para eu ser merecedor de sucesso. E como eu trabalho com digital, muitas vezes eu trabalho no Instagram, muitas vezes eu trabalho com rede social, eu achava que naquele momento eu estava perdendo meu tempo. E ao invés de fazer o que realmente importava, que era produzir os vídeos, gravar, fazer o que tinha que ser feito do meu trabalho, da minha rede social, eu parava e eu ia ocupar o meu tempo fazendo coisas mais manuais. Porque na minha cabeça era aquilo ali que ia me dar retorno. Mas é como se fosse assim, o meu trabalho está aqui, é o que eu tenho que fazer de verdade, é o que eu tenho que produzir, mas a minha crença lá atrás, a minha programação estava falando, aí vai fazer outra coisa, porque aquilo ali é que vai te dar dinheiro, sendo que na verdade é o contrário. Então eu estava simplesmente perdendo o meu foco do que realmente importava. E talvez hoje na sua vida você esteja assim. Você esteja se ocupando com tarefas que você acredita que sejam importantes, ou se ocupando com tarefas que as pessoas dizem que é importante, logo você vai estar fazendo. Logo você está fazendo. E isso está tirando o seu foco do seu principal trabalho. Isso está tirando o foco da produtividade que você tem que ter. E sabe como é que eu comecei a melhorar isso em mim? Porque é um processo. Tudo que eu estou falando aqui, todas as mudanças que você vai gerar na sua vida são um processo. Você nunca vai mudar um hábito da noite para o dia. É um processo, uma construção. Assim como você construiu os hábitos negativos que você tem hoje por um processo, passo a passo, dia após dia, repetindo todos os dias durante anos, você vai construir esses novos hábitos nos próximos anos, nos próximos meses, nos próximos dias. E, consequentemente, eles vão se tornar automáticos. Para algumas pessoas vai ser mais rápido, para outras pessoas vão ser mais devagar. Mas você vai construindo esses hábitos aos poucos. Agora tem uma diferença. Às vezes você consegue construir um hábito mais rápido. Quando? Quando você tem um forte impacto emocional. É isso que eu ensino, por exemplo, no método que eu tenho. No método MAP, método Mentes de Alta Performance. Lá eu mostro para as pessoas, para os meus clientes, para as pessoas que vêm para esse treinamento comigo, como construir hábitos de forma mais rápida, como mudar as crenças de forma mais rápida, como obter resultados de forma mais rápida. Mas por enquanto, se você não entrou nesse treinamento ainda, você vai mudando dia após dia, isso já funciona, isso já muda a sua vida completamente. Então, basicamente hoje, com essa crença que você tem, essa crença que eu tinha de que eu tinha que me ocupar ou de que eu tinha que estar fazendo alguma coisa manual para aquilo dar certo, eu estava arrumando coisa para fazer para ocupar o meu tempo. Estava arrumando coisas para fazer e que na verdade estavam me fazendo perder meu tempo, tirando meu foco. Na verdade, eu estava arrumando coisas para fazer e, na verdade, estavam tirando o meu foco, me fazendo perder tempo nas coisas que realmente importavam. Mas, como eu falei, é um processo. Então, na sua jornada hoje, o que você tem que fazer é criar blocos de produtividade. Blocos em que você vai focar, trazer a sua consciência naquele momento, você vai falar isso aqui é importante e essa é uma tarefa essencial. O que isso significa? Uma tarefa essencial, uma tarefa que está ligada com o seu propósito. Uma tarefa a longo prazo, que a gente falou no início do vídeo. Então essa tarefa de longo prazo é uma tarefa que nas próximas 2 a 4 horas daquele bloco de produtividade, você vai pegar aquela tarefa e vai fazer ela sem interrupção. Você vai pegar sua energia, seu foco, se colocar, se inundar de emoções positivas, pega alguma coisa para você apreciar, isso vai te ajudar a ter mais produtividade nesse momento e arrocha. Começa a produzir sem interrupção naquele bloco de produtividade. E depois você vai aumentando isso ao longo dos dias. Uma tarefa essencial que você tem que focar, porque ela vai te levar a realizar os seus sonhos. Existem tarefas que são essenciais, tarefas que são urgentes e tarefas que são dispensáveis no seu dia. Nesse momento, você vai criar um bloco de produtividade para tarefas que são essenciais. São aquelas que vão te levar para os seus grandes sonhos.
Então, aqui a gente muda completamente o panorama. Ao invés de se ocupar e se afastar dos seus sonhos, você vai assumir o que você tem que fazer de fato, que é essencial para você, criar um bloco de produtividade para isso, para você colocar em prática, chegar lá mais rápido e ficar tranquilo em relação a isso. Para você ir reprogramando a sua cabeça, a sua mente, seu corpo para executar aquela tarefa e criar um novo hábito. E o último hábito que está destruindo os seus sonhos, dessa vez literalmente destruindo, por isso eu deixei ele por último, é a vitimização. E aqui a gente já tem quase 1 hora de vídeo, são poucos os que vão chegar aqui, mas os que chegarem até os 40 minutos, até 1 hora de vídeo, não sei quanto tempo vai dar aqui, mas próximo de 1 hora, vão realmente obter a maior transformação desse vídeo, que é você parar com a vitimização. Você tem um hábito de se vitimizar. Ah, isso só acontece comigo. Por que isso acontece comigo? Ai, eu não consigo. Nada dá certo pra mim. Ninguém me ama. Por que tá acontecendo comigo de novo? Por que não acontece com outras pessoas, só comigo? Isso é vitimização. E a vitimização, ela começa de uma comunicação. Tudo que você comunica, tudo que você faz fisicamente, tudo que você fala, tudo que o seu corpo expressa é uma comunicação. Você pode se comunicar como uma vítima, você pode ter uma comunicação de vitimização com a sua postura. Se você fica o tempo todo achando que as coisas acontecem com você, às vezes você não precisa nem falar, mas acontece alguma coisa e você pensa, ah, nossa, isso é só comigo, você assume uma postura, você fica com o olhar caído, cabisbaixo, ou então você se encolhe, na sua cabeça está passando vários desses pensamentos que eu acabei de falar. Então você está se comunicando fisicamente. Ou então você pode se comunicar verbalmente, como eu acabei de falar. Ah, ninguém me ama. Ai, que saco, a vida é injusta. Ai, por que isso só acontece comigo? E a pessoa só reclama da vida, é um saco. Você já ficou perto de alguém assim? Eu tenho certeza. Pode ser que você seja essa pessoa e você não saiba disso. Então se você sabe, acorda, desgramado. Acorda. Porque é um saco ficar perto de pessoas assim. Você sabe porque você já esteve perto de pessoas assim. E você precisa acordar para essa vida. Porque uma vida de vitimização vai gerar sentimentos que vão acabar com a sua vida. Lembra que eu falei com você ao longo desse vídeo? Eu te falei de várias formas. Que como você mexe com o seu corpo, tudo que você faz com o seu corpo, isso gera um sentimento. Tudo que você faz com o que você pensa, quando você foca em alguma coisa, está pensando. Isso gera um sentimento. Então, se você está focando em coisas ruins, se você está focando que as coisas só acontecem com você, se você está falando com o seu corpo, se expressando, se colocando em sentimentos ruins no seu corpo, se você está comunicando isso, isso vai trazer sentimentos ruins como raiva, vai trazer um estado profundo de depressão na sua vida, ansiedade, vai trazer nervosismo, apreensão, às vezes até ódio sobre si mesmo. E o que isso vai gerar para a sua vida? Comportamentos negativos, você vai ficar estagnado, você não vai crescer, vai afastar as pessoas de você, vai ter ninguém querendo ficar perto de você, aí sim as pessoas não vão te amar, aí sim as pessoas não vão te querer por perto. Então você precisa acordar para essa realidade. Você precisa parar de se vitimizar e começar a se responsabilizar pela sua vida. Você quer que as pessoas gostem de você? Você quer que as pessoas fiquem perto de você? Então você tem que se tornar uma pessoa que as pessoas queiram por perto. Você quer ter relacionamentos melhores? Então primeiro se torne a pessoa que você gostaria de namorar. Aí sim você vai atrair. Muda primeiro em você, que as pessoas naturalmente vêm. É isso que você tem que fazer. E como que eu faço isso? Mudando a sua comunicação. Se hoje você está comunicando que você é uma vítima, que você está comunicando fisicamente primeiro, deixando a sua fisiologia cair, isso vai gerar sentimentos. Se você está comunicando verbalmente, nesses exemplos que eu disse, você precisa mudar a sua comunicação. Porque é o seguinte, quando você comunica, seja verbalmente ou fisicamente, isso vai gerar um pensamento. Então, você comunicou alguma coisa, seja com a sua fisiologia, seja falando que ninguém te ama, ou que isso acontece com você, isso vai gerar um pensamento, vai gerar uma imagem na sua cabeça. E a imagem de vítima vai ser você lá, todo coitadinho. Ai não, por que isso está acontecendo comigo? Ai não, socorro. Eu tô falando assim porque é para você entender, para você enxergar o que está acontecendo. Não estou menosprezando a sua situação não, mas é para você enxergar o que está acontecendo, porque é isso que passa na nossa cabeça. A gente se enxerga como um coitado, você se enxerga como um coitadinho, porque está se vitimizando. E aí depois que você se enxerga como um coitadinho, essa cena que você pensou vai gerar um sentimento. Esse sentimento que você gerou vai falar o quê?
Vai reafirmar aquela comunicação. Nossa, então realmente estou me sentindo triste. Nossa, isso realmente acontece comigo. Esse sentimento, como eu falei, gera um comportamento de vítima. Você vai fazer coisas de vítima. Você vai se afastar das pessoas. Você vai ficar esperando as pessoas virem bajular você. E esse comportamento vai começar a criar uma crença de que você não é capaz. Vai começar a criar uma crença de que ninguém te ama. De que as coisas só acontecem com você. E aí que vai um ciclo infinito começa a acontecer. Isso vai reforçar o quê? A sua comunicação. E quanto mais você fala, mais você acredita. Quanto mais você acredita, mais você se afasta do mundo, mais você é a vítima e tudo é um golpe que está acontecendo com você. Então é um caminho sem fim se você não cria consciência. E tudo que a gente está falando desde o começo desse vídeo é sobre criar consciência, assumir o controle da sua vida. E quando eu falo assim, eu vou te ensinar a assumir o controle dos próximos 20 anos da sua vida em 6 meses, é porque agora, caralho, você tem que decidir mudar a sua vida e sair da posição de vitimismo e comunicar diferente. Você tem uma comunicação vitimista e você tem uma comunicação vencedora. Olha a diferença. Eu falei que uma comunicação vitimista e uma comunicação vencedora. A postura muda. Aqui eu estou me comunicando como um vencedor. Aqui eu estou me comunicando com energia, com força. Quando eu bato no peito e digo yes, eu estou me comunicando como um vencedor. A minha postura está mais alta, meu queixo está para cima, meu olhar está fixo em você, estou me comunicando como um vencedor fisicamente. Como a gente falei, isso foi comprovado por Harvard. Os neurocientistas, a programação neurolinguística, que são áreas que estudam o desenvolvimento do humano, já falavam disso há mais de 40 anos, sobre a fisiologia e como que isso traz empoderamento. Só que os cientistas foram comprovar e foram, enfim, fazer isso há pouco tempo. Mas hoje eu falo de Harvard porque é uma fonte confiável, que você pode acreditar no que eu estou te falando. Então isso aqui, se você simplesmente ficar 2 minutos por dia nessa pose, vai te gerar uma pose de vencedor, vai gerar uma comunicação não verbal e física de vencedor. Testa fazer isso, coloca uma música que você gosta, respira fundo e para nessa posição e começa a trazer pensamentos bons. Você vai ver que isso vai mudar o seu dia. Vai mudar o seu dia. Porque está comunicando diferente. E se você comunica diferente, você vai se sentir o quê? Bem, vitorioso, alegre, feliz, otimista. É impossível se sentir otimista e ficar em depressão ao mesmo tempo. É impossível você se sentir otimista, não, perdão. É impossível você se sentir feliz, grato e ficar triste e vitimista ao mesmo tempo. É impossível. Então por isso que você tem que se inundar de emoções positivas. Mudando só a sua fisiologia você já consegue. Agora, se você muda também a sua comunicação verbal, você muda completamente o esquema. Você deixa de ser um perdedor, um vitimista e torna um vencedor. Se torna um vencedor. Como? Muda a sua comunicação. Ao invés de falar isso só acontece comigo, começa a comunicar. Eu controlo a minha vida. Eu sou autorresponsável e eu crio os resultados que eu desejo. Quando você fala isso, você acaba com todas as frases que você estava criando na sua cabeça. Se você fala, eu crio os resultados que eu mereço, eu crio os resultados que eu quero, você acaba, nossa, isso acontece comigo, ai, ninguém me ama. Eu mereço ser amado e eu me amo, está mudando a sua comunicação. Está gerando um sentimento bom. Está gerando resultados melhores na sua vida. Então muda a sua comunicação para uma comunicação vencedora, uma comunicação positiva. Eu sou foda. Eu tenho relações familiares positivas, eu tenho relações amorosas positivas, eu sou amado, as pessoas me amam. Eu crio relacionamentos de qualidade na minha vida. Caraca, isso muda toda a sua comunicação, isso muda toda a sua vida. Faz sentido? Então você tem que aplicar isso na sua vida. Não adianta só você assistir esse vídeo aqui. Eu te passei 7 problemas que estão acontecendo na sua vida hoje, eu te passei 7 soluções, acho que eu passei até mais. Devo ter passado umas 15 soluções aqui pra você, porque em cada uma eu dei mais de uma solução. Acho que eu passei umas 15 soluções pra você, então você tem opção demais pra mudar. Só que você vai, como eu falei, a cada momento você está tomando uma decisão, e agora é o momento de você tomar uma decisão. Agora você pode decidir se tornar um vencedor na vida e se aproximar dos seus sonhos, ou continuar na sua zona de conforto, continuar um perdedor e não antecipar os resultados, não antecipar os próximos 20 anos da sua vida e continuar, como eu dei o exemplo daquele galão de merda que o cara tava, continuar um galão de merda, continuar acostumado com a vida de merda. A opção é sua.
Eu estou fazendo a minha parte, que é te entregar esse conteúdo. Isso aqui é um conteúdo riquíssimo, que muitas vezes eu entrego para as pessoas e as pessoas pagam por isso. Eu estou te entregando gratuitamente esse conteúdo. Então aproveita isso, pega esse conteúdo, pega essas informações, cria consciência e decide agora fazer a transformação na sua vida. Porque eu não posso fazer por você, eu paro até aqui. Daqui pra frente é com você. Toma a decisão de mudar a sua vida, anota, vai nas partes desse vídeo que eu te falei para anotar, realmente anota esse conteúdo e começa a colocar em prática. Começa a fazer por onde que você vai ver os resultados. Começa a plantar hoje quem você quer ser daqui pra frente. Se você fizer isso que eu tô te falando aqui, em 6 meses você já vai ter adiantado 20 anos da sua vida. Espero que você tenha gostado do vídeo, espero que tenha sido útil para você. Me segue no Instagram também, @ThalesRinco, assim como tá aqui embaixo, Thales com 2 L's. Me segue no Instagram, lá tem mais conteúdos, dicas rápidas, tem minha rotina lá, se você quer conhecer um pouco de como é a minha rotina, de como que eu lido com esses desafios diariamente, eu tô postando isso lá também. Como que eu também passo por esses desafios. Eu também estou constantemente me desenvolvendo, também sou um aprendiz. Eu estou me colocando sempre nessa posição de aprendiz, lutando com o meu ego, com o meu orgulho. Então vai lá para você ver, às vezes eu posso te inspirar de alguma forma, às vezes você pode me inspirar, às vezes eu vou ver sua rotina lá também. Então, espero que você tenha gostado, espero que esse vídeo tenha ajudado. Curte aqui e ativa as notificações, porque toda quarta e sexta tem vídeo novo aqui no canal para você antecipar o seu futuro. E eu te vejo numa próxima. Até mais. Arrocha!